Muito boa tarde, minha gente querida, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a felicidade invadindo, batendo no nosso coração, pelo simples fato de poder entrar na sua casa, de fazer companhia, de agregar conhecimento à sua caminhada. Deus é bom, hein? E a gente, nesse momento, sente a presença dele. Aliás, é para ele, por ele, com ele, que estamos todos aqui. Eu te convido para me acompanhar na leitura da palavra, nossa palavra do dia. Sabe que na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha que super desafio. Às vezes a gente acha assim que é simples levantar a bandeira e falar: eu sou cristão, eu sou católico. Mas ser, estar, significa caminhar, viver de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia traz o que Ele quer de cada um de nós, porque Ele quer consequências boas para todos nós. E quando a gente tem alguém que nos faz mal, que nos persegue, que nos irrita, que é traiçoeiro, a gente tem que fazer o quê? Abençoar. Orar pelos inimigos. Aliás, até amar, aceitar. Né? Não precisamos conviver, obviamente, mas a gente precisa ter em mente um coração que abençoa. Abençoar aqueles que nos perseguem e não amaldiçoar. Não é para falar mal deles, não é para fazer fofoca, é para policiar e frear as nossas línguas. E é assim que a gente vive cada vez melhor, com cuidado, com frutos do Espírito Santo, com amor brotando em nós, através de nós, para que a gente possa contagiar o mundo com mais amor. Gente, hoje, terça-feira de carnaval, a gente precisa ter um papo sério sobre o excesso de álcool no organismo, né? Então a gente hoje vai descobrir se existe um nível seguro para o consumo do álcool, tá? Tem gente que fala: se eu tomo um pouquinho, não, eu já encho a cara, só uma vez na vida, é carnaval. Vamos aprender. No artesanato a gente faz uma flor em crochê, que dá para personalizar uma bolsa de praia, um chapéu, uma almofada, uma jaqueta. É uma peça coringa. Na culinária tem um risoto muito gostoso, que é um risoto Tropicália. É aquele prato fresco, leve, colorido e não é um bicho de sete cabeças. Então você vai poder fazer aí um prato gostoso até para hoje mesmo, por que não? E uma conversa séria sobre detox do corpo. Será que expelimos naturalmente aquilo que não nos faz bem? Inclusive os excessos dessa época do ano? Fica comigo até 2h30 da tarde, juntinhos aqui pela Rede Vida de Televisão. E já começamos bem. Eu convido o nosso primeiro entrevistado, que é um médico especialista, para falarmos sobre o consumo de álcool, que frequentemente é associado a momentos de celebração e convivência, né? Como o que a gente está vivendo agora. Então, essa festa é marcada muitas vezes pelo consumo de álcool, consumo de forma excessiva. No entanto, é importante a gente entender os efeitos do álcool no organismo, entender que tem estudos que mostram coisas preocupantes. Segundo um estudo científico publicado na Lancet, não há uma quantidade segura para o consumo de álcool. Mesmo em quantidades moderadas, o álcool pode trazer impacto à saúde a longo tempo. E a gente vai esclarecer essas questões com o psiquiatra, Dr. Matheus Shaywood. Seja bem-vindo, Dr. Matheus. Obrigada por estar aqui com a gente. Uma alegria te receber. Te convidar para sentar e a gente falar sobre consumo de álcool. Álcool eu considero uma droga lícita. Estou certa ou não? Está correta. Qualquer substância que altera o seu corpo, a sua percepção, é denominada droga. Então, a sua classificação está correta. E aí, às vezes, as famílias são tão flexíveis em relação ao uso de álcool, né, que a gente vê até burlando leis, por exemplo. Muitas crianças, eu digo com 12, às vezes até 10 anos, fazendo uso de álcool e por aí vai, de forma permissiva e abusiva. Porque o álcool ele é culturalmente aceito, né? Então, as pessoas acham que muitas vezes deixando o filho beber de uma forma controlada, está bebendo debaixo do meu teto, estou sabendo, estou acompanhando.
elas pensam que dessa forma a criança ou adolescente não vai beber escondido. Então eles acham que teria um certo controle sobre o menor, mas na verdade a gente sabe que isso é danoso, né? Isso, na verdade, isso acaba trazendo mais prejuízos do que ganhos. Existe alguma idade mais segura para o consumo de álcool? Não existe idade segura, a gente sabe que quanto mais precoce o uso é pior, né? Então adolescentes que acabam abusando do álcool, eles vão ter mais prejuízo porque o cérebro está em formação. Se eu tenho um cérebro que está em formação, eu vou ter morte de neurônio. Quando o paciente bebe álcool, então ele vai ter mais prejuízos, então ele vai ter um desenvolvimento incompleto ou um desenvolvimento prejudicado. Então aquela criança ou aquele adolescente que está bebendo, desde novo, quanto mais precoce, mais tempo de exposição ao álcool ele vai ter, então ele vai ter muito mais prejuízos. Então ele vai ter prejuízo no trabalho, ele vai ter prejuízo nas relações interpessoais, em casamento, e até ele pode desenvolver um quadro de dependência no futuro, né? Então, a gente sabe que quanto mais precoce, pior. Perfeito. Você falou que tem morte de neurônios, né? Para explicar para as pessoas, nem todo mundo sabe o que é que o neurônio faz, qual é a importância dele? O neurônio ele é a unidade formadora do nosso sistema nervoso central. Então, o seu cérebro é um aglomerado de neurônios. Os neurônios são as células que fazem as conexões, né? Que organizam os seus pensamentos, processam as informações todas, e é quem vai fazer você determinar suas ações. Então, seu comportamento é determinado pelo seu cérebro, que é formado por um conjunto de neurônios. O neurônio é uma célula que não regenera. Então, se ele morre, seu neurônio ele sofre uma perda, você vai ter um dano irreversível no seu cérebro. Então, mais um motivo que a gente tem que explicar por que a nossa preocupação tem que ser muito grande em relação a esse público-alvo que são os adolescentes e quanto ao risco de beber precocemente. A gente hoje escolheu falar sobre a bebida, né? Mas eu não posso deixar de passar também outras drogas, inclusive nas ilícitas, porque a gente entrou no assunto neurônio, e aí eu me lembro que é muito comum a gente ouvir jovens, um debochando do outro, falar, tá com o neurônio queimado, né? Fazendo menção de que essa pessoa está usando maconha. Maconha queima mais neurônio que álcool ou vice-versa? É tudo igual? Todas as drogas promovem morte neuronal, isso é fato, é conhecido, né? A maconha, assim como o álcool, também causa morte neuronal e quanto mais precoce, pior o prognóstico. Então, para qualquer droga, qualquer substância, você vai ter morte neuronal. Um neurônio, uma vez morto, não tem regenera. chance de ser regenerado. Não regenera e aí ele vai ter danos irreversíveis. A gente já fez aqui várias pautas sobre maconha, inclusive a gente tem um momento que a gente fala de dependência química, né? E eu tive acesso a um estudo que diz que as pessoas que usam maconha com frequência, os jovens, eles eles ficam com QI menor do que quem não usa, né? Afeta a inteligência, inclusive. Porque jovens que fazem uso de maconha, eles tendem a ter mais fracassos escolares, isso é fato, né? E tendem a ser adultos com maior prejuízo acadêmico, né? Então, faculdade, ele não vai conseguir concluir uma faculdade, ele vai ter prejuízo no trabalho, ele vai ter múltiplas demissões. E, além do que, não só a morte neuronal, que a maconha causa diretamente, ela aumenta a incidência, ou seja, ela aumenta o surgimento de novos casos de esquizofrenia. Então, pacientes que fumam maconha têm até 6 vezes mais chance de desenvolver esquizofrenia. Esquizofrenia a gente sabe que é um quadro crônico, né, que vai ter esse prejuízo. Então, além do dano direto que a maconha causa no neurônio, ela também pode indiretamente desencadear um quadro, né, ser um gatilho para desencadear a esquizofrenia. E aí esse paciente vai ter prejuízos também na sua vida funcional em decorrência da doença. Ok. Quando a gente pensa nos efeitos de álcool, e será que existe uma dose segura? Agora, saindo, já vimos que não é bom, né? O ideal é que a jovem, então, não consuma de jeito nenhum, mas, e para o adulto, existe uma dose segura? O que uma alta dose de álcool pode fazer com o organismo? Boa pergunta. Não existe uma dose segura, exatamente porque cada organismo é diferente. Então, uma dose de álcool vai responder em você diferente do que em outra pessoa. Sabemos que varia de sexo para sexo. As mulheres, por exemplo, por terem menos volume de água no corpo,
por elas terem menos enzimas hepáticas. Então, o álcool ele vai ser menos metabolizado, então vai ter efeitos piores, né? A gente sabe que idoso também responde muito pior ao álcool em relação a pessoas mais jovens. Então, varia muito de pessoa para pessoa, varia entre o sexo, varia entre idade, entre raça. Então, não existe uma dose segura por isso, né? Então, tem gente que com uma dose de destilado, por exemplo, pode ter alteração da atenção, da coordenação motora, da percepção, enquanto que tem gente que desenvolve até uma tolerância. A pessoa vai bebendo cada vez mais, né? E aí ela pode progredir a longo prazo para uma dependência. Então, aquela pessoa que a gente bebe e passa mal, né? Já começou a beber e passou mal, essa tem, eu diria até que ela tem até menos risco de desenvolver uma dependência. Enquanto que aquele que, quando bebe, ele tolera, né? E aí passa um mês, ele está bebendo um pouquinho mais, depois de um ano, aquela dose já vira uma garrafa, e depois está bebendo todos os dias uma garrafa de destilado, essa pessoa tem mais propensão a desenvolver a dependência por desenvolver essa tolerância. Então, não tem uma dose segura, varia de pessoa para pessoa, é por isso que a gente fala, olha, o ideal é você não beber, porque se você beber, você pode ter prejuízo da mesma forma. Voltando agora um pouquinho para essa fase que é carnaval, a gente vê muita gente dando o famoso PT, perda total, né? Que na nossa época era chamado de coma alcoólica. O que é isso? Por que a pessoa apaga ali? O que acontece no cérebro dela? Vamos lá. A pessoa, quando faz o uso do álcool, ela costuma muitas vezes alterar as conexões dos neurônios. Então, os neurônios, quando estão sob efeito de qualquer substância, vai ter um atraso ou, muitas vezes, um aumento dessa resposta, depende da droga. O álcool ele é uma droga depressora do sistema nervoso central, então ele vai diminuir a atividade do cérebro. Então, aquele neurônio vai processar mais lentamente aquela informação. Então, muitas vezes a pessoa que está bebendo, ela não vai ter um processamento adequado do neurônio, então o cérebro dela, consequentemente, não vai funcionar de uma forma correta. Então, muitas vezes a pessoa ela vai ter alteração de percepção, ela vai ter uma alteração da sua atenção, de equilíbrio, coordenação motora, até o momento que o álcool, por ele ser um depressor, né, então ele abaixa a atividade cerebral, ele vai levar a pessoa ao coma, né? Então, ele diminui tanto a atividade cerebral que ele pode fazer com que o cérebro da pessoa, momentaneamente, ele apague. Então, quando ele apaga, tem muitos riscos, claro, porque a pessoa pode ter uma parada respiratória, ela pode desmaiar, vomitar, engasgar o próprio vômito. Então, tem uma série de gravidades, né, por conta desse coma alcoólico, que nada mais é do que uma depressão que o cérebro sofre pela ação do álcool. Nossa, olha que interessante isso, né? E as pessoas não se ligam, mas começou a falar mole, né? Sinal de que o cérebro já não está funcionando bem. A pessoa sente perna bamba, o cérebro tá parando, tá diminuindo a atividade. Ele está diminuindo a atividade dele até que uma hora ou outra ele vai chegar até o coma. Ele vai cursar com uma letargia, ele vai ficando mais lento, cada vez mais lento. Você expressou muito bem. Existe risco de uma lesão cerebral grave depois de um coma? De uma ingesta de muita quantidade? Não quanto ao coma, mas o uso prolongado, ele pode apresentar, sim, um dano cerebral. O que pode acontecer muitas vezes é que se a pessoa tiver uma parada respiratória durante o coma, né, durante o coma alcoólico, vai faltar oxigênio, então sim, ele poderia, né, se ele não tiver até uma fatalidade, ele pode até sofrer uma anóxia, que é a falta de oxigênio no cérebro. Mas, em geral, os episódios de binge alcoólico, quando a pessoa exagera e pode levar à letargia ao coma, não vai ter aquela lesão direta pela ação do álcool, né? Que o álcool a gente sabe que ele vai causar uma ação direta no neurônio e vai matar o neurônio. Mas o uso prolongado, sim, ele vai proporcionando essa morte neuronal. E pessoas ela até acabam evoluindo como um quadro até demencial. É muito comum você ver um paciente parecendo aquele quadro de síndromes demenciais como Alzheimer, né? Então o paciente ele vai ficando cada vez mais empobrecido cognitivamente. Empobrecido cognitivamente, essa é uma palavra que a gente precisa ter em mente quando começa de forma, eu diria burra, né? Mas que parece até elegante. Lá tem muitas mulheres, gosto agora de tomar uma tacinha porque fica charmoso. Pode parecer charmoso, mas vai te empobrecer cognitivamente. Lá na frente você vai falar, cadê, né? A conta vai chegar, né? A conta chega e uma hora chega.
Ok. Doutor, vou te pedir uns minutinhos, vou dar um recadinho e volto já já pra gente conversar. Perfeito. E a gente tem nosso momento de perguntas e respostas, tá bom? Perfeito. Você que gosta de participar do programa, perguntas e respostas com o psiquiatra já já. Manda pra gente o que é que você quer saber, o que é que tá aí te perturbando, qual é a dúvida que você tem. E a gente continua para retomar esse assunto sobre o álcool e seus danos. São muitos. De volta aqui pro nosso assunto, o álcool não tem dose segura Não tem. para ser ingerido. Sempre pode ser um risco. Sempre pode representar o risco. Quanto mais novo começa, pior. Pior o prognóstico, porque ele vai ter mais tempo de exposição ao álcool, então ele vai ter mais danos ao longo da vida. E quanto mais velhos, Quando o paciente ele tem uma idade mais avançada, ele faz o uso do álcool, eu digo que ele faz parte de uma população vulnerável. Então, ele vai ter mais danos, né, que são jovens, mulheres e idosos. Essas três classes de pessoas têm muito mais prejuízo quando faz uso do álcool. perfeito. Antes de passar para as perguntas e respostas, o que fazer quando a gente se depara, às vezes é com um filho, um marido ou uma mulher, enfim, já ali, ó, entrando no coma alcoólico? Olha, boa pergunta. Quando a pessoa ela está bebendo e você vê que ela está falando mole, que ela está começando a perder o equilíbrio, a primeira coisa que eu falo é para já, né? Ah, mas eu tenho que segurar, tirar de perto dele? Sim, porque se a pessoa continuar sendo exposta ao álcool, ela continuar a persistir bebendo, ela pode evoluir, sim. A letargia vem em seguida para a sedação, em seguida a pessoa entra em coma. Então, tira. Ah, mas como é que eu vou fazer? Ela fica agressiva. A pessoa está agressiva, chama um serviço de remoção, leva para pronto-socorro. Eu acho que o ideal sempre é você ter cautela. Nunca você deixar para lá, falar, vou deixar para lá, já está acostumado, ele sempre faz isso. Uma hora ou outra a gente está dando chance para o azar e pode ter um desfecho fatal. Então a pessoa pode morrer. Ela pode A pessoa pode morrer por decorrência de uma parada respiratória. Então, se der uma parada respiratória, falta oxigênio e a pessoa pode ter um desfecho fatal. Tem gente que fala assim, tá já muito mole, toma refrigerante, vira uma garrafa de Coca-Cola, come açúcar, come doce. Isso tudo funciona ou é balela? Não, o que acontece é o seguinte, muitas vezes o álcool ele vai ser metabolizado normalmente pelo seu corpo. Então, quando a pessoa ela está intoxicada, na verdade, a hipoglicemia e desidratação vão ocorrer. Mas não necessariamente você tem que fazer isso para tratar esses sintomas. Então, quando a pessoa ela tem de fato uma desidratação, então ela chegou no pronto-socorro, está desidratada por conta do uso do álcool, ela fez uma hipoglicemia, tem que ser corrigido na hora. Não é você dando refrigerante, mandando a pessoa tomar muita água na hora que você vai tratar aquela bebedeira dela. A intoxicação tem que ser sempre assistida em algum pronto-socorro. Então, o paciente está intoxicado, você viu que ele está começando a falar mole, ele está tendo algumas alterações de comportamento, leva para o pronto-socorro, vai chegar lá, vai ser avaliado pelo médico, ele vai tratar as causas que estão deixando desse jeito, e ele acaba ficando bebendo depois. Perfeito. Agora vamos às perguntas e respostas. Eu estou conversando com o Dr. Matheus Sheibub, é assim que fala? Sheibub. E ele responde. A Helena está querendo saber o seguinte: o álcool é um gatilho para as pessoas ficarem mais agressivas? Meu irmão, quando bebe, fica super violento depois de passar da conta. Excelente pergunta. Esse quadro se chama intoxicação patológica. O que é? É quando o paciente faz uso de alguma substância, não é só com álcool, qualquer droga, e não tem uma dose. Tem gente que pode fazer o uso de uma dose de destilado, que ele pode ficar agressivo, agitado e não se lembra do que fez. Tem gente que pode tomar uma garrafa e pode ter alteração de comportamento. Então, esse quadro é muito comum, né? São o que mais representam as idas ao pronto-socorro, então pacientes que ficam agressivos e agitados por conta da substância. O que eu falo? Não beba. Se a pessoa vai beber e vai ter esse trabalho todo, vai ter esse transtorno todo, por que ela vai beber então? Mas normalmente quem faz episódios assim é alguém que já bebe, né? Que não necessariamente. A pessoa pode beber com uma dose, ela pode ter essa alteração de comportamento. Aí não bebe mais. Então, se essa pessoa não é um alcoólatra, por exemplo, tá mais fácil. Mas não, quem já não, é um alcoólatra... Quem é dependente de álcool pode ter ou pode não ter. Não dá pra gente precisar quando vai ter esse quadro de intoxicação patológica. Quem tem intoxicação patológica uma vez, vai ter sempre intoxicação não patológica. Não necessariamente. A intoxicação patológica, ela é causada por uma alteração que a droga faz naquele momento do uso.
Então, pode variar de pessoa para pessoa, não dá para precisar. Luísa Menezes diz, uma pessoa alcoólatra pode frequentar ambientes onde há consumo de álcool, caso se sinta confortável, ou isso sempre representa um risco de gatilhos? Olha, excelente pergunta. No começo, a gente fala que é sempre ideal você evitar lugares, aqueles rituais que você faz, as pessoas com quem você compartilhava o uso de álcool. Então, num primeiro momento, a gente fala, olha, evita, para que você vai dar chance para o azar? Para que você vai ficar se provocando? Então, muitas vezes o paciente ele tem que se afastar desses fatores de risco, porque os fatores de risco levam ele a beber. Mas num segundo momento, depois de um tempo tratado, é normal, porque você vai encontrar as pessoas bebendo nas ruas, né? Você vai ver propaganda de cerveja, de álcool. Então, num segundo momento, a longo prazo, quando ele estiver tratado, ele vai ter que aprender a lidar com isso daí. Então, ele vai ter que matar um leão por dia, que eu costumo falar. Ok. A próxima pergunta é da Célia Santos e ela quer saber, doutor, qual o motivo das bebidas mais doces baterem mais rápido? Não é que a bebida mais doce vai bater mais rápido, porque quando você faz uso de alguma bebida alcoólica que tem um sabor melhor ou um pouco mais doce, você tira o efeito aversivo do álcool. O que é o efeito aversivo? As pessoas bebem muitas vezes um destilado tem um gosto mais amargo, né? Então, se você coloca alguma coisa que é um pouco mais doce, você acaba atenuando aquele gosto amargo e faz com que a pessoa beba mais vezes e muito mais rápido. Então, ele vai causar mais efeito num curto intervalo de tempo. Ok. A Cíntia de Paula, boa tarde. Se uma pessoa não sente ressaca, significa que o álcool está causando menos danos ao corpo ou isso não tem relação? Isso não tem relação. A ressaca nada mais é do que uma desidratação que o corpo sente. Tem pessoas que vão ter mais, outras menos. Como eu falei, depende muito da tolerância do paciente. Tem aqueles que toleram uma quantidade maior de álcool, né? Aqueles que vão ficando mais dependentes toleram mais álcool. Enquanto que aqueles que têm menos tolerância acabam tendo mais ressaca. Mas não quer dizer que vai ter menos dano, porque o paciente que é dependente alcoólico, ele vai ter menos ressaca porque está acostumado com o álcool e vai ter um dano muito maior a longo prazo. Pelo visto, a ressaca é até boa, ela protege, né? E aí Na verdade, de repente, falar, não vou beber tanto que eu vou passar mal. Exato. Uma segurada. Exato. Essa pessoa que tem a ressaca, ela passa muito mal com o álcool, né? Então, quando ela tolera, ela tem um fator de risco muito maior. Ela tem uma parte genética que predispõe ela a tolerar mais o álcool e virar um dependente no futuro. Ok. A Josefina quer saber qual o motivo de pessoas alcoólatras tremerem quando param de beber. Esse quadro, por mais inofensivo que pareça, é um quadro muito grave. Porque quando o paciente está bebendo durante muito tempo, ele tem um quadro chamado abstinência alcoólica, que são esses tremorzinhos. As pessoas acham assim, é normal, para de beber daquele tremor. Não. Quando o paciente é um dependente grave, ele passa mais de 10, 20 anos bebendo pesadamente, o que acontece? Como eu falei anteriormente, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Por que todo mundo que bebe muito não morre? O corpo se adapta. Então, ele produz mais adrenalina, que é para estimular, para balancear essa depressão. Então, se o álcool deprime, eu vou produzir mais dopamina, muito mais adrenalina, para equilibrar aquele meio. Então, quando ele para de beber no outro dia, o corpo não sabe que ele parou de beber. Então, ele continua produzindo adrenalina. Exato. E aí ele pode ter uma excitação neuronal. Então, o cérebro dele pode até ter uma convulsão, vai aumentar a pressão arterial, frequência cardíaca, é um quadro grave, podendo matar até 25% dos casos. Então, ele parou de beber, começou aquele tremorzinho, corre para o pronto-socorro, tem que tratar, ele vai ter que ficar em observação até passar esses sintomas, né? Vai ter que ser medicado muitas vezes para não convulsionar e morrer. Olha, gente, a situação é tão séria, né? E é uma pena que a gente veja tanto jovem começando a beber e achando graça e cada vez mais tolerante, né? E o estímulo cada vez maior. A gente tem que proteger a nossa casa, a nossa família, fazer prevenção, melhor coisa, sabe? E cuidar da nossa saúde mental, né? Para não ficar buscando aí tapa-buraco para as nossas dores, para as nossas ansiedades. O médico tá aí para isso. Tem que parar com esse negócio de, mas eu no psiquiatra, sim, porque não, a gente precisa, tá com uma crise de ansiedade, tá com uma depressão, tá com algo acontece aí na sua mente, busque um médico psiquiatra, sim, é importante. Ana Maria pergunta, misturar diferentes tipos de bebidas alcoólicas piora os efeitos no organismo?
Não necessariamente. As pessoas têm uma ideia, muitas vezes, que destilado faz muito mais mal que cerveja, por exemplo. Na verdade, tem uma tabelinha de conversão que a gente usa, que é o seguinte: uma latinha de cerveja é igual a uma taça de vinho, que é igual a uma dose padrão de 50 ml de destilado. Então, as pessoas falam assim, ele está tomando cerveja, e aí depois ele misturou com destilado e por isso que ele passou mal. Não, na verdade não. É porque a pessoa já estava bebendo antes da cerveja, ele tinha uma quantidade já de álcool acumulada no corpo, então quando ele tomou o destilado, logo em seguida ele acabou passando mal. Então não é misturar que vai fazer a pessoa passar mal, e sim a quantidade de álcool que ela consumiu naquele momento que vai desencadear aquele quadro. Perfeito. A Samanta quer saber o seguinte: boa tarde, doutor. Sempre ouvi dizer que uma taça de vinho por dia faz bem. Isso é verdade? Isso foi um artigo muito antigo, né, que surgiu há anos atrás, querendo dizer assim que poderia melhorar os efeitos cardiovasculares. Uma taça de vinho seria cardioprotetor, ou seja, faria bem para o coração. Mas o que a gente sabe que não, na verdade, se você beber todos os dias uma taça de vinho, você vai desenvolver a longo prazo, tem uma chance maior de desenvolver uma dependência e vai fazer mais dano ainda para o seu coração. Então, isso foi um estudo que foi feito na época, né, que teve um viés, né, que teve um erro, que na verdade não consolidou isso. Ao contrário, então, se você beber uma taça de vinho por dia, você pode desenvolver no futuro uma tolerância maior e, quem sabe, progredir para uma dependência. Agora, é muito interessante, a gente está ouvindo isso aqui, e eu que estou entrevistando médicos todos os dias, a gente vê como tem médicos que ainda estão desatualizados, que ainda vêm e falam, tem que tomar uma taça de vinho. Gente, medicina é uma ciência em constante evolução. Então, é muito importante você escolher um bom médico, você realmente ver alguém que está atualizado e que não está preso a estudos antigos, estudos que foram feitos com um certo viés, interesse, né? Que é um viés. Então, a gente precisa ficar atento a isso, tá? Para não ser manipulados e questionar. Quer dizer, uma taça de vinho ao dia é benéfico? Mas por quê? Por conta do resveratrol, pomegranate. Toma as cápsulas. É o álcool que faz bem? Outro dia um médico falou que é o álcool do vinho que faz bem para o ser humano. Não, o doutor está trazendo para a gente que não. Esse é um estudo antigo, que caiu por terra, então. Mariana Barcelos, o que leva algumas pessoas a desenvolverem dependência do álcool? Existem fatores biológicos ou emocionais que aumentam esse risco? Ambos, né? Então a gente sabe que hoje o álcool está cada vez mais explicado, que tem a parte genética, né? As pessoas tendem a ter geneticamente uma tolerância maior ao álcool, então ele vai desenvolver essa tolerância, então ele vai beber cada vez doses maiores até desenvolver uma dependência. E também tem um fator ambiental, né? Então, se ela está num ambiente que prejudica ela, ela vai ficar mais ansiosa, mais depressiva, se ela está com um problema em casa, um problema na família, essa pessoa tem mais propensão também a beber. Tem um fator hereditário? Sim, a parte genética, né? Exato. Então tem a pessoa... Mas assim, pai, relação familiar? A relação familiar, geralmente descendente direto, se você tem um pai que bebe, que tem uma dependência de álcool, um transtorno para o uso de álcool já previamente, você talvez tenha essa chance de desenvolver também uma dependência de álcool caso você beba. Então o que eu falo? Não beba. Melhor coisa. É a história que eu falo sempre de drogas, né? A gente tem que pensar como se fosse pegar um paraquedas, vou saltar de paraquedas. Tem 10 ali. Um tá furado, você não sabe qual é. Mas vai ser legal saltar de paraquedas, sim, mas o seu pode ser o furado. É a mesma história do álcool, comparação. droga, né? Vai. Ótimo. Vai, experimenta. Pode ser que seja divertida a primeira vez, pode ser que seja furado e você perca a sua vida, né? Doutor, às vezes quando bebo fico alegre, mas às vezes fico triste. Pode explicar o porquê isso acontece? Exatamente por isso. Quando a pessoa bebe no comecinho, a gente sabe que qualquer droga, ela causa prazer. Senão as pessoas não ficariam dependentes, né? Então, no comecinho, quando a pessoa bebe, ela sente um pouco mais de desinibição, ela fica um pouco mais eufórica e é normal ficar alegre. Então, quando ela vai, à medida que ele vai bebendo cada vez mais, ele vai ficando mais intoxicado, ele vai tendo aquela depressão do sistema nervoso central. Então, é muito comum você ter aquela labilidade afetiva, a pessoa vai ficando muito mais apática, muito mais prostrada por conta disso. E no dia seguinte, inclusive, é muito comum, porque a pessoa eliminou todos aqueles neurotransmissores que dão prazer, né? E no dia seguinte, por causa daquela depressão
né, aquela eliminação dos neurotransmissores que deram prazer, a pessoa pode se sentir realmente apática, desanimada, muito mais triste, né? Então ela demora a recuperar aqueles efeitos do álcool. Perfeito. O álcool pode interferir nos hormônios e no metabolismo? Impacta na disposição? Com certeza, até porque, como a gente sabe, né, o álcool ele não aflige só, ele não vai atingir só o sistema nervoso central, né? Então ele vai atingir o corpo todo. Então, obviamente que se você for bebendo a longo prazo, você vai trazer mais danos para o seu fígado e você vai prejudicar o seu metabolismo, isso não tem a sombra de dúvidas. Um segundo ponto que a gente tem que lembrar é o álcool ele vai atingir o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, muitas vezes, ele vai ter uma alteração na produção de serotonina, de dopamina, vai alterar o nosso eixo hipotálamo hipofisário, que é uma região do cérebro que é responsável pela produção hormonal. Então, sim, a longo prazo, ele pode causar esses danos, sim, no tanto metabolismo quanto na parte hormonal. A gente percebe que as pessoas, quando elas consomem álcool, elas ficam mais liberadas, né? Tem um fator que tira, muitas vezes, a inibição. Isso. Existem mulheres que falam que elas tomam uma quantidade de álcool, elas ficam mais... Para perder um pouco a timidez, para poder conversar um pouco mais. Ficam com mais interesse sexualmente falando. Sim. Também. Eu acho que a pergunta que ela fez em relação ao hormônio é isso. Tem alguma relação direta com a parte dos hormônios sexuais? Não por conta disso. Na verdade, é porque a pessoa bebe, então ela vai ter um pouco menos de freio, né? A longo prazo, por exemplo, para homens, ela pode alterar sim a testosterona, então, porque a testosterona ela é convertida pelo fígado. Se você bebe, você vai lesionar seu fígado. Então, o estrogênio que era convertido em testosterona no fígado não vai ser convertido mais. Então, para o homem é pior, então vai baixar ainda mais a testosterona. Mas não, a parte de desinibição é pela perda do freio que o álcool produz no cérebro. Ok. É verdade que beber água diminui os efeitos do álcool? Não vai diminuir. Na verdade, o que vai acontecer é que cada um tem um tempo que variável de pessoa para pessoa para metabolizar o álcool. O que vai acontecer é que se a pessoa estiver, de fato, desidratada por conta do álcool, ele beber água naquele momento, ela vai melhorar da desidratação, mas não que isso vai alterar o efeito do álcool. É porque as pessoas falam assim, vai tomar uma tacinha de vinho, toma um copo de água. Tá tomando vinho, fica tomando água e vinho. Como se fosse fazer menos mal o vinho. Não, na verdade, quando você está bebendo a água intercalado com vinho, você está evitando que você beba mais vinho, né? Então, esse que é o raciocínio. Você está bebendo menos. Um ser humano como eu, que toma uma água atrás da outra e que... Isso é ótimo. Então, mas aí vou tomar um copo de água, um copo de vinho, não vai dar certo isso não. Não vai. Não vai. Você vai estar só bebendo, atrasando um pouco mais o consumo do vinho. Não que o álcool está cortando... que a água está cortando o efeito do álcool, não. Considerações finais para a gente encerrar, doutora. Adorei nosso papo, tenho certeza que você que está aí assistindo também. Isso é assunto para a gente guardar na cabeça e compartilhar com os amigos. Agora você está mais sábio em relação ao consumo de álcool, então não vá dar bobeira. Eu adorei o que você falou. Você falou uma frase que eu achei bárbaro. Você falou que duas coisas. E primeiro, quanto a essa questão de quebrar o estigma. As pessoas que não têm um problema costumam não procurar o psiquiatra, até por medo de ficarem rotuladas. Não, isso está quebrando. Isso é ótimo, né? Então, do momento que ela tem um prejuízo decorrente do uso do álcool, ela tem que procurar sim um especialista. Então, você falou muito bem. Eu achei ótimo que você falou uma coisa que é muito legal, que é a prevenção. As pessoas não se dão conta do quanto que você tem que prevenir. Então, você conversar com seus filhos, orientar sempre, é importantíssimo. Porque eu falo que se a pessoa não entrar no mundo das drogas, ela não vai desenvolver uma dependência. Então, isso não ocorre nas famílias. Então, é mais que necessário o diálogo, você sentar, conversar, explicar para o seu familiar. Então, a conscientização, ela é primordial. Perfeito. E tem que lembrar do que o doutor falou agora. O álcool, ele tira os nossos freios. Então, às vezes você fala, não, mas o meu filho está bebendo aqui comigo. Mas tira o freio, dá para ele maior flexibilidade em relação à droga, à experimentação de uma droga ilícita, né? Porque o álcool é a porta de entrada, você está certo. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso também. É importante. E outra coisa, ser exemplo, né? Porque para quem tem filho... Não adianta a gente falar. A gente pode falar, mas eles aprendem muito no que eles veem a gente fazendo. Com certeza. Então, seja um bom exemplo, né? Concordo.
Muito obrigada, amei Prazer recebê-lo. foi meu. Um ótimo finalzinho de feriado aí para você. Dr. Matheus Sheibubi, ele está no DR underline Matheus com TH, underline Sheibubi, tá bom? DR underline Matheus, underline Sheibubi. Se quiser marcar uma consulta, que eu recomendo, acho que todo mundo deveria dar uma passadinha no psiquiatra, porque a gente precisa. E não é a questão do alcoolismo, é questão de todas as doenças, transtornos que envolvem a nossa saúde emocional. É o 11 9 9022 1664. 11 9 9022 1664. Muito obrigada e até a Agradeço. próxima oportunidade, tá bom? Foi um obrigado. prazer recebê-lo. Obrigada, doutor. Igualmente. Vamos pra cozinha. Olha que prato lindo, gente. Se eu te contar que é um risoto vegano e que você vai tirar de letra e que você vai fazer com o que você tem na sua casa. É verdade. Eu hoje estou recebendo um querido que eu já conheço há muito tempo, empresário, jornalista, Eloy de Mello. Seja muito bem-vindo. Prazer, Que Claudinha. seja a primeira de muitas, De né? muitas, vai ser um prazer sempre. E a gente está aqui com a Elisama, que é a Prazer. cozinheira. Seja bem-vinda, Obrigada. Elisama. Bom te receber também. Prazer é meu. Elisama Bisotto vai preparar pra gente um risoto. Você viu Isso. aqui. Risoto tropical, a gente criou ontem pra você. Foi. Agora Olha, me conta, Eloy, você, eu te conheço da televisão, É, jornalista, ator, agora foi pra área da Pois é, gastronomia. a vida me levou para esse lugar de criatividade e eu não sabia fazer nem arroz. Na verdade, meu arroz também não é essas coisas, não. Por isso que eu tenho a Eli para me ajudar, o Emerson também, a gente tem uma equipe lá. Mas só que eu desenvolvi uma criatividade, assim, para misturar coisas. Porque o Cri Cru, que é o nome do nosso restaurante lá em Pinheiros, é filho de uma marca-mãe, que é a Benção Brasil, onde eu faço cosméticos, perfumes, tudo natural. Eu misturo legumes, ervas, frutas. Olha Meu que perfume tem interessante. morango, sabe? Umas coisas bem inusitadas e tem mesmo, não é essência de morango. É morango mesmo, é a fruta. A Eli gosta muito, né, Eli? Gosto. Então, aí eu tô lá em Pinheiros, eu abri a marca lá. Mas aí acabou acontecendo o restaurante porque naturalmente isso tudo foi conduzido. Todo esse projeto é vegano, eu sou vegano junto com o restaurante. E quando eu virei vegetariano, sendo muito carnista previamente, eu tinha muita saudade de todos esses pratos que hoje tem no restaurante. Então a gente tem estrogonofe, tem feijoada, tem lasanha, tem fricassê. Ou seja, dá pra ter tudo isso Dá pra sendo ter. vegano. Mas tem que ser criativo. Tem algumas coisas que são mais caras, é fato. Mas dá para fazer coisas, até como esse risoto, sem grandes custos, entendeu? Me conta é curiosidade minha. Você comia carne, você virou vegano. Você sente ganhos na sua saúde? Não, assim, vamos lá. Primeiro momento, quando você faz a transição, que foi para vegetariano, né? Que tem diferença, vegetariano e vegano. Quando eu mudei para vegetariano, que foi no único dia, foi porque eu vi um vídeo de uma vaca chorando antes do abate, aquilo dali me comoveu muito, eu chorei durante todo o dia e não me toquei o que estava acontecendo. Na noite, quando eu fui dormir, aí eu me toquei, chorando de novo, virei vegetariano. Aí na primeira semana, logo no primeiro processo, você começa a emagrecer, emagrece. E aí você acha que emagrecendo você perde força, você fica mais fraco. De fato, na transição do corpo acontece isso, mas depois você vira um cavalo, assim. Você vê que tem uma energia, um gás, um pique, porque a digestão é melhor, você dorme melhor, muitas coisas acontecem de maneira benéfica. Claro que tem um manancial de coisas que vão muito além só da alimentação, mas que a alimentação é primordial nesse processo, entendeu, E Cláudia? como é que você faz a sua ingesta, seu aporte de proteínas? Pois tem um mister aí. Existe um consumo excessivo de proteína, sabia, Cláudia? Que a gente come, por exemplo, normalmente a pessoa que é carnista, ela come peito de peru de manhã, aí come uma carne bovina na hora do almoço, aí come frango no jantar. É um excesso de proteína que o corpo nem digere. É o que eu ouço falar de alguns especialistas. Os nutrólogos, entende? eles falam que a gente deveria consumir, em média, tem uma quantidade certinha por peso, mas pensando numa pessoa de 70 quilos, em média 150 gramas de proteína, Ó, que né? legal. Da proteína, proteína. Não estou falando 150 gramas de um bife, porque um bife vai ter o quê? 30 gramas. Um ovo tem 8 gramas de proteína. Aham. Então a gente vai somando, nem sempre a gente consegue chegar nessa quantidade de 150 gramas de proteína pura. Aham. Né? Eu acho que é legal falar duas coisas. Primeiro, a gente teve a oportunidade, além de já ter vindo aqui no canal também, na Rede Vida, que foi uma alegria ter vindo aqui, antes de voltar agora com você, a gente fez uma matéria para a TV Cultura, no Jornal da Tarde. Foi uma grande oportunidade. E a gente apareceu com um restaurante mostrando alguns pratos feitos com carne vegetal.
com proteína vegetal. Proteína E vegetal. sabe qual era a notícia? Não foi o nosso restaurante, foi a notícia que é maravilhosa. Tanto que até engajou esse vídeo lá, todo mundo compartilha, principalmente os veganos, vegetarianos compartilham com alegria. Porque a informação é o seguinte, uma carne vegetal, uma proteína vegetal, ela é tão saudável e nutritiva quanto a carne animal. Olha que maravilhoso isso. Isso Feito é por uma maravilhoso. pesquisa, hein? Porque assim, a gente tem que fazer as coisas com muita consciência, né? Ah, tá, eu quero ser vegetariano, quero ser vegano. Mas vamos, de repente, até passar numa nutricionista para fazer todo o seu esqueminha, para você não deixar de comer aí nutrientes importantes para manter o seu organismo saudável. É, né? também acho, considero Isso é importante, mas não importante. pode também mistificar muito, entendeu? Dificultar o que pode ser mais simples, entende? Porque é legal, é benéfico, é bacana e dá para acontecer devagar e outras pessoas mais aceleradas, como fui eu, que foi do dia para a noite, né? Mas foi bacana, eu super assino embaixo, eu gosto Você muito. também é vegana? Não. Ah, Elisama não. Ele não, mas ela come lá direto, né? Mas assim, o consumo de carne de leite é bem menos, né, bem do que menor, antes. né? A gente percebe a diferença, né? Ele Isso. fica pesado, Todo mundo entendeu? fala isso. Vai virando um processo. Vamos embora, vamos começar a receita Bora. que a gente está aqui no maior papo. É. Pega eu, jornalista, Eloy, jornalista, a gente gosta de A falar, gente tem motivo né? para falar, né? É. Vamos falar o que tem nesse risoto? Eu acho que é legal dizer, né? Vamos lá, Isso. quais são os ingredientes? É cenoura, né, Eli? Cenoura, Mas isso. escrevendo aí pra A gente. cenoura, ela é cozida, eu cozinhei ela na panela de pressão para ela ficar mais macia, né? A cenoura todo mundo tem, 2 cenouras grandes. Aqui a gente vai usar para flambar depois para finalizar. O arroz branco também, mais ou menos 200 gramas. Aí tem a cebola roxa, uma cebola roxa, a castanha do Pará, a azeitona preta, o abacaxi e a uva passa a gosto. O tomate cereja também e o leite de coco, né? Isso, leite o de azeite coco. também a gente usa e o óleo de gergelim Isso. torrado é um detalhe mais sofisticado. Por quê? É interessante que as coisas não fiquem monótonas, entendeu, Cláudia? Sempre é bom dar um toque. Ou de uma bebidinha, eu vi que você estava falando sobre consumo de álcool. Mas pode colocar um pouco do álcool também, que dá um mister, entendeu? Chega quase próximo do sabor daquela o álcool, carne, na verdade, sabe? ele evapora quando a gente tem está isso fazendo também. a comida, né? Pode colocar uma cerveja preta, um conhaque, um uísque, o que a pessoa quiser colocar em algum momento. A gente vai usar o óleo de gergelim O óleo de torrado. gergelim. Aqui eu já começo colocando um pouco, né? E já vou para minha cebola. Essa cebola eu já comecei a refogar ela. É que eu só vou terminar o processo. Aí eu já vou colocar já a azeitona. Azeitona preta. Isso, bem picadinha. Que aqui eu só quero que ela... Eu tô criando aqui uma base de sabor pro risoto, né? A azeitona, quando é colocada bem picadinha, ela meio que some, ela dá um bafo de azeitona gostoso no arroz, fica tão agradável. Isso. Aí aqui eu já vou colocar o meu abacaxi. Bem tropical mesmo, né, gente? Isso, é bem diferente, mas ele é uma explosão de sabor, né? Porque entra o cítrico, o adocicado, Isso é gostoso. é uma delícia. Ó, depois segue lá no Instagram, cricricru, _ comida vegana. Cricricru, _ comida vegana. O nosso restaurante lá em Pinheiros, que a Eli, ela cozinha tudo lá, ela e o Emerson, são os nossos 2 cozinheiros, assim. Aí, enquanto tá refogando, eu já posso bater o creme do risoto, que a gente não usa maionese, manteiga, nem nada. É a cenoura com um pouquinho da água do cozimento e o leite de coco. Tá? Uma garrafinha dessa é o suficiente, né? Na verdade, eu vou usar metade só, tá? Aí é 100 gramas, 100 ml. Perfeito. Então, é bater a cenoura que já está cozida com o leite de coco. Isso, e um pouquinho da água do cozimento, tá? Bora lá, eu ouvi o barulhinho, já bateu. Então, agora o que a gente faz, Lisandra? Aí aqui fica esse creme bem bonito, ó, tá vendo? Aí esse creme eu vou jogar aqui, que vai ser o nosso Olha creme que do lindo risoto. mesmo, gente. É cenoura cozida Tá vendo? Não com... precisa de creme de Com leite não. de coco. Lindo. Lindo. Ficou suficiente. Isso. Se colocar uma castanha de caju crua, sem sal, fica perfeito. Você não tem noção da cor que fica. Brilha, né? É, porque o leite de coco, ele vai trazer a gordura no lugar do creme de leite. Aham. Aí aqui eu já vou entrar com arroz. O arroz branco mesmo, bem temperadinho, aqui tá só no alho, tá? E aí mexe até poder ficar bem cremoso. E o próprio arroz solta o amido que você falou. não Isso, foi, né? isso. O arroz vai Olha como fica soltar... lindo, ó. O arroz vai soltar o amido, que vai encorpar, né? Uhum. Tá mais cremoso. Cláudio, o que é muito legal é que isso é um prato extremamente saudável. Isso. É vegano, sem nada de origem animal.
Isso é bem importante falar. E olha como tá lindo já o prato, ó. Aí, enquanto ele tá aqui, eu já vou grelhar a cenoura para decorar poder... pra ficar exatamente dessa forma, assim, né? Isso. Embaixo, pra gente colocar embaixo. Vai usar o óleo, ó, de gergelim torrado. Um óleo de gergelim torrado. E é bem rapidinho a cenoura. Aqui. Posso colocar aqui. Cenoura crua na fatia bem fininha. Bem fininho. Isso daqui a gente consegue fazer com descascador mesmo, sabe? Vai contando pra gente lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, o que você tá achando? Você é vegano, vegetariano, você gosta de carne? Conta seus hábitos pra gente. Vida Melhor Oficial, pode ir lá, vai deixando seu recadinho, a gente tá sempre de olho, tá? Meu Instagram é Cláudia Tenório Oficial, também fico atenta, leio as mensagens de vocês. E é muito bom saber como é que você vive, como é que você come, o que você pensa em relação à sua saúde, né? Aí aqui eu já vou colocar a castanha do Pará, grosseiramente, para poder trazer uma textura para esse risoto. E cortada grosseiramente pra gente ter o prazer da Isso. textura. Porque isso é uma das coisas que faltam no prato vegano, muitas das vezes. A textura. E isso a gente sempre tem preocupação no restaurante, de ter esse prazer de mastigar, entendeu, Cláudia? Porque não é porque a pessoa virou vegana que tem que ser aquele prato sem graça, entendeu? Sem prazer de comer. Não, tem que ter prazer mesmo, porque isso é fundamental. A alimentação, ela é nutrição, mas ela também é fonte de prazer, né? Claro, claro. Aí a uva passa é a gosto, né? Quem gostar, coloca. É do gosto da pessoa. Essa é a briga do Natal. É. Carnaval. Tem gente Essa que é sempre a briga do gosta. carnaval. Ah, a uva passa não, aí outro gosta. Aquela beleza. Aí aqui você pode arrumar o sal, né? Sal a gosto também. Colocar um pouquinho só. Deve ficar gostoso também colocar shiitake, shimeji, Isso, né? cogumelo, é. Cogumelo é proteína, viu? Proteína, Isso. esse seria o toque fundamental. Eu não quis colocar muito para a pessoa encontrar facilidade de fazer, né? Chegou alguém vegano, chegou alguém com restrição alimentar, com alguma coisa de origem animal, muita gente tem com leite, né? Com lactose, Isso. tem muito. Então você pode fazer esse risoto e servir. É uma receita que a gente fez exclusiva aqui para a Cláudia. Mão na roda, é isso mesmo. Aí chegou e a pessoa não come, você vai falar, e agora? Tudo que eu tenho tem alguma coisa aí animal. Pronto, virou de letra. O arrozinho que tava pronto na geladeira, hein? Isso. É, isso mesmo. Prático, né? É. Aí aqui, quando ela chega nesse ponto, vou deixar só mais um pouquinho para ela dourar. Mas é bem rapidinho. Que é o charme da montagem, né? Isso. Você consegue fazer um prato sofisticado em casa, né? Porque a montagem, a apresentação, ela conta bastante, né? Olha, se você quiser entrar em contato com o restaurante do Eloy de Melo Nunes, é no 119 8814 8045. 119 8814 8045. Cri, cri, cru, underline, comida vegana. No nosso WhatsApp, pode falar com a gente está também nos aplicativos de alimentação, né? No principal a gente está lá e a gente atende também. Tem muita gente que pede longe, tem gente que vem longe comer lá. E tem gente que é carnista, que é como a gente chama, quem é carnívoro, tem a diferença, né? Carnívoro é o leopardo, é o leão, entendeu? Ah, o ser humano é carnista? É, o ser humano é carnista. A gente não tem dente, a gente não tem suco gástrico, a gente não tem intestino, a gente não tem a estrutura. E também se você coloca para um É a bebê... estrutura dos animais, é que a É gente claro, tem para intestino. poder comer. A gente tem, mas só animais, que não é igual não com essa deles. estrutura para poder Aham. suportar esse tipo de consumo. Se você coloca um pedaço de bolo e coloca um pedaço de carne crua para uma criança, a criança vai no bolo, né? Sem dúvida. E ó, para finalizar, aí a decoração a gente coloca tomate cereja e essas castanhinhas, ó, um pouquinho, ó, para ralar em cima. Isso. Aí eu já vou pegar o pratinho. Tá bom, Isso. Muito obrigada. Aí aqui eu vou já colocar a cenoura. A Aí, apresentação é tudo, né, gente? Isso. O prato tem que ser saudável, mas tem que ser bonito, né? Tem que ser bonito. saboroso, bonito. A gente come com os olhos primeiro, né, Elisama? isso faz toda a diferença, né? Receber aquela visita pode surpreender. Isso demonstra carinho, né? Cuidado, né? Com certeza. Mas lá eu tenho o maior prazer. Eu que entrego para as pessoas os pratos, Cláudia, aí, com toda essa performance de ator, jornalista, né? Eu chego assim para a pessoa, olha que lindo! Aí a pessoa, ai, que lindo! As reações são muito legais. Porque é bom quebrar o paradigma contra o veganismo, entendeu?
realmente é um conceito novo, é um conceito elaborado, mas dá para ser vegano de várias formas, entendeu? Inclusive gastando pouco. Tem, inclusive, alguns canais no YouTube e no Instagram que justamente falam isso, vegano pobre, sabe? A pessoa soluciona a questão do veganismo com coisas baratas, sabe? Que é possível. Aqui só arrumar ele. Risoto Tropicália, criado aí para a Cláudia, programa dela. Que joia, hein? Receita inédita para você Uma você faquinha. arrasar aí na sua cozinha. Eu acho que o grande lance desse risoto, e eu espero que você tenha pego direitinho, porque não tem nenhum mistério, é o creme. Bate a Isso. cenoura já cozida, com um pouquinho da água do cozimento, com meia garrafinha de Leite de coco. E ponto. É. Aqui. Aí, pra finalizar, a gente vai ralar uma castanha do Pará, que vai ser como se fosse um parmesão, né? A gente tem parmesão vegano, que é incrível, Cláudia. A gente faz uma berinjela parmegiana que você não tem noção. A gente usa um requeijão vegano misturado com molho de tomate e com parmesão. Fica impecável. Te convido para provar lá, você vai ficar passada. Se chama berinjiana. Berinjiana. Que delícia. Olha que lindo que fica. É lindo o prato. Não, sério. Lindo, Fala lindo, sério. lindo. Olha que lindo. É, isso que a gente realmente pra você costuma surpreender. oferecer lá, ó. A gente está oferecendo aqui para a Cláudia, que a gente fez esse prato para ela, risoto tropicália. Olha, Doida pra Claudinha. experimentar. Eu fiquei com uma dúvida. No creme, Elisama, você colocou algum temperinho, não? Não, eu cozinhei ela só com sal. Tá com Porque sal. o arroz, ele já tá temperado no alho, Tá. tá? Aí você vê, não teve nenhum tempero exagerado, Fazer aí né? na sua Não. casa direitinho. A gente não exagera no tempero também, que é um dos recursos que as pessoas usam e exageram. Isso. Muito tempero, entendeu? Muito bom. Bom, Não né? é gostoso? Porque tem a cenoura, tem a azeitona, tem o abacaxi, tem a uva passa. Muito bom. Essa cenoura flambadinha no óleo de gergelim torrado também dá uma diferença boa no paladar. Bom, né? Perfeito. Colocar um shimeji aí, colocar um champignon Paris, fica maravilhoso. É, aí dá pra incrementar com que a pessoa usar a criatividade mesmo, né? É, porque é um prato que cabe muita coisa. Cabe. Tropicália, né? Cabe É. muita coisa. Olha, Gostoso? Leve, né? surpreendeu. Ai, que bom. Uma delícia, meus parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada. Muito bom mesmo. Parabéns, Obrigado, Eloy. Claudinha. Gratidão, tá? Pelo Muito bom te espaço. encontrar também. Obrigado por vir no teu programa. Muito sucesso. Gratidão. Muito jóia, eu gostei. Ó, faça que você não vai se arrepender. E vá conhecer o restaurante se você estiver em São Paulo. Quando vier a São Paulo, Cri-Cri-Cru, _ comida vegana. Muito bom! De volta com o nosso Vida Melhor, pra gente continuar aprendendo nessa terça-feira de carnaval. Feriado prolongado. E aí a gente às vezes precisa de um puxão de orelha, né? Precisa de um volta pra cá, entra na linha. A gente acaba dormindo um pouco, comendo demais, às vezes bebendo, né? Fazendo muita farra, o corpo acaba sentindo essas mudanças. E precisa trabalhar mais para eliminar as toxinas resultantes de uma alimentação inadequada e de uma rotina desregulada. Gente, essas toxinas estão diretamente ligadas ao envelhecimento precoce e ao aumento do inchaço. O que a gente precisa entender é, será que o organismo consegue se livrar delas naturalmente ou é preciso algum cuidado extra? Para esclarecer essa questão e conversar com a gente sobre detox do corpo, eu recebo ele, que é desintoxicado, extremamente jovem, ninguém nem adivinha a idade dele, nutrólogo, querido Dr. Cláudio Muti. Ele acabou de me falar a idade dele, eu não vou contar para vocês, mas eu fiquei impressionada. Chocada, né? Chocada. Eu vou fazer exatamente o que ele faz. Tudo. Sem tirar nem pôr. Come Tem. certinho, né? Ah, mais ou menos, né? Mais ou Procuro menos. comer certo, né? É. Se for pra fazer muito certinho, melhor sair do mundo, porque tá terrível. Ele faz assim, a hora que ele quer enfiar o pé na jaca, ele come um pedaço de coco. Esse é o pé na jaca dele. A hora que ele quer comer uma besteira, ele come uma castanha do Pará. Olha lá. Vem cá, senta aqui comigo. Você quebrou o pé? Pula um carnaval? Nada, imagina um pulo carnaval. Rompi meus tendões. Eita! Aí rompi os tendões. Ai, Tá bom, operei faz 3 semanas. Daqui 2 semanas eu tiro minha botinha também. o mais legal é que eu não tenho dúvida de que o Dr. Cláudio Muti está com a botinha dele no pé, mas continua treinando superiores, pelo que eu tô vendo. É verdade ou mentira?
Ah, mais ou menos, diminuir, né? Diminuiu, mas treina. Mas treina um pouco, tem que treinar. Músculo é super importante. Cada vez temos mais certeza que o músculo, ele é bom para a saúde, não só para a forma, mas o músculo produz substâncias anti-inflamatórias. E nós estamos cada vez mais inflamados. O músculo, substâncias anti-inflamatórias e desinflama você. E músculo é bom também. Se pega pessoas com uma idade mais avançada, ter músculo dá mais equilíbrio. É lógico, cair empurrado quase, né? Você acaba torcendo, mas músculo é super importante. Que joia. Então, exercício físico sempre. Sempre, super importante. Aí a gente hoje vai falar do contrário disso. Tá todo mundo na letargia, lento, curtindo carnaval. Quem tá pulando às vezes com excessos, bebendo, enfim. O corpo precisa dessa desintoxicada agora, né? Exatamente, precisa fazer o detox. Detox significa desintoxicar. E quem que é o maior órgão que faz isso no nosso corpo? É o fígado, né? O filtro, o rim filtra o nosso sangue, mas o detox maior, quem é o grande responsável por desintoxicar o nosso corpo é o fígado. Então nós temos que cuidar bem do fígado. Daí as pessoas falam, não, eu vou tomar um suquinho detox, vai resolver? Não resolve. Vou falar que ruim não vai ser. Com exceção se você tomar suco verde todos os dias, que tem a couve, e couve faz o quê? Atrapalha a função da tireoide. Então não pode tomar todos os dias não, você toma suco verde, toma umas 2 vezes por semana, assim, porque Sabe atrapalha que a sua tireoide. a gente é muito do hábito, né? Eu tive uma fase que eu tomava suco verde todo dia, batia lá couve com abacaxi, gengibre, né? Tomava uma delícia, bem gelado, fazia meus cubinhos de couve. Aí depois que eu aprendi que eu tenho hipotiroidismo, tomo meu remedinho pra minha tireoide, depois tomo o suco de couve, não faz nada bem. Atrapalha. Eu também tenho hipotireoidismo há uns 20 anos já. Aí atrapalha. Aí, resumindo, parei de tomar o suco verde. É bom, vou falar que a couve é ruim, a couve é boa, cheia de nutrientes. Folhas verdes, escuras, são cheias de nutrientes. Mas aí se for pensar, Cláudio, eu estava pensando esses dias, a melhor coisa a fazer, sabe aquela música Pare o Mundo que eu quero descer? Ah, do meu amigo Eu querido acho. Silvio Brito. Então acho que a gente tem que descer, porque tudo faz mal pra gente. Agora tem os microplásticos das garrafas de água, né? Os microplásticos, que elas eliminam microplásticos, e isso entra na sua circulação e já atravessa a barreira hematoencefálica, que vai até pro seu cérebro. Então cada vez está pior, então tudo faz mal pra gente. Então não posso comer, não posso beber, eu vou só respirar. Não, o nosso ar está poluído. Para o mundo que eu quero descer, para o mundo que eu O ar quero está poluído. Então nós temos que pensar o seguinte, tirar o menos, o mais, a maior quantidade de coisas ruins do nosso corpo para dar conta do nosso fígado nos limpar, tá? Mas quando fazer isso aí? Eu falo para fazer assim, tipo assim, uma vez por mês, um final de semana, se conseguir 2 finais de semana, fazer o detox, é super legal de fazer. Como que é feito o nosso detox? Eu tiro tudo que é ruim da minha vida, eu tenho que deixar meu fígado ótimo, então tiro tudo que é ruim da minha vida, tiro álcool, café atrapalha também a função do meu fígado. Nesse final de semana eu tiro álcool, tiro café, eu tiro qualquer produtos industrializados, tiro tudo que puder tirar. E aí eu faço o quê? Daí eu faço o meu detox, que ajudar o meu detox, na verdade. Eu deixo o meu fígado mais funcionante, ele melhora a função dele. Porque o fígado é tão importante, eu tomo medicamento, ele faz o medicamento ser ativado, faz o medicamento ser desativado. Então tem que manter o nosso fígado. Então, se puder um final de semana por mês, ou puder fazer mais, seria legal. Outra coisa legal... Mas aí eu faço o quê? Só tiro o que é ruim e eu não preciso colocar nada? Não, você tira o que é ruim, só põe coisa boa na sua vida. Toma muita água. Ai, que água que eu vou tomar. Ai, que água... de garrafinha de vidro, se puder. De água, de garrafinha de vidro, água filtrada da sua casa. Já estão fazendo filtros para
eliminar os microplásticos. Então, daqui a pouco nós vamos ter filtros melhores. Então, toma bastante água, evita café, evita produtos industrializados. Então, é um final de semana de natureza. Isso ajuda a melhorar o seu fígado. Pessoas que vão pro carnaval aí também, façam isso antes e depois do carnaval. Deixe o seu fígado trabalhar melhor, porque daí ele vai ter muita coisa. Quem bebe vai ter que trabalhar com álcool. Outra coisa que é muito legal para ajudar a nos desintoxicar, ao detox, desintoxicar dos metais pesados. Nós estamos cheios de metais pesados, cada vez mais. A nossa água está cheia de mercúrio. Cheio de mercúrio. O pessoal usa mercúrio para tirar ouro. Os nossos oceanos estão com metais pesados. Então, temos metais pesados em tudo. Então, uma coisa que ajuda a tirar os metais pesados do nosso corpo é a clorela. Já ouviu falar em clorela? Já ouvi falar da clorela. É muito boa. Você faz um suco, põe um pozinho de clorela, ou tem uns comprimidinhos de clorela. É super importante você estar usando sempre a sua clorela. Clorela. A gente usa todo dia? Todo dia. Se puder usar todo dia, usa todo dia. Né? E o que mais ajuda a tirar os metais pesados? Os metais pesados são ruins, eles estão ligados a várias doenças, Alzheimer e um monte de doenças neurodegenerativas. Então, coentro ajuda também. Coentro ajuda a tirar os metais pesados. Não tira tudo, mas ajuda a tirar. É que, como eu falei para você, o nosso mundo está perdido cada vez mais. Então, a gente tem que pensar, focar em quem nos livra disso aqui, que é o nosso fígado. Então, cada vez fazer coisas para que o fígado possa nos ajudar mais. Puxa vida. Você deve estar como eu. A gente fica assim, mas e aí? Como é que vai ser? O que eu vou buscar? Que tipo de alimentação eu vou ter? Né? Qual é o padrão que eu vou adotar para minha casa? Então, está cada vez mais difícil, Claudia. Daí as pessoas falam, mas você fala que não pode comer, vai viver do sol, vai viver do quê? Só respirar. Se for pensar em São Paulo, nosso ar é poluído, então é poluído e tem metais pesados. Isso vai nos prejudicar, mas nós temos que viver, né? Temos que viver. Então, procurar, se conseguir comprar alimentos orgânicos, é menos ruim. Porque os alimentos vão utilizar a água do nosso solo, e os nossos solos estão, os mananciais, a quantidade da água do nosso país é contaminada de mercúrio, né? Se for consumir peixes que são bons, se puder ser peixes pequenos de oceano, os peixes grandes de água doce ou de oceano, come o peixinho, e são mais contaminados. Então, salmão, todo mundo fala que salmão é muito bom, né? Tem ômega 3, né? Então, mas salmão, se você puder consumir o salmão selvagem, é melhor ainda, porque... E aí, de onde é esse salmão selvagem? Salmão selvagem são das águas frias, são águas menos contaminadas. Porque o nosso salmão que a gente come aqui é o salmão que vem do Chile. É o salmão que vem do Chile, eles são alimentados Onde com vai encontrar milho. esse salmão selvagem? Posso falar o lugar. Posso falar o Deve lugar ser caríssimo. Posso falar que não é tão caro? Tem uma loja, não posso falar o nome, né? Mas tem uma loja, rede de carnes que tem tudo quanto é lugar, que começa com S, tem salmão selvagem. Ah, tem? Tem o salmão selvagem, está escrito lá, salmão selvagem. Tem um mercado nosso aqui em São Paulo Você confia que seja selvagem mesmo? Então, eu acho que porque nós temos um supermercado aqui, que é o mais caro de São Paulo, que tem esse salmão com a mesma embalagem, com a mesma marca, só que é o dobro do preço. Então é melhor comprar nesse que começa com S, porque tem no Brasil inteiro, tem um monte de loja espalhada. E é mais baratinho. Doutor, vou liberar para as perguntas e respostas aqui no nosso Vida Melhor com o doutor Cláudio Muti, que é nutrólogo e está nos ajudando a entender como é que deve ser o detox. Nessa fase aí de carnaval, tá todo mundo nos excessos, a gente tem que voltar para a linha, tá bom? A Sabrina Cavalcante diz assim, olha, sempre come rápido, mas percebo que isso atrapalha a minha digestão. Existe um tempo ideal para fazer as refeições de um jeito mais saudável? Sim, Sabrina, a gente tem que pensar o seguinte,
Nossa, a perfeição. Deus nos fez a perfeição. Quando você está mastigando o alimento, não é só o seu dente triturando, é você envolvendo o seu alimento em saliva. Na saliva já tem enzimas digestivas, por isso que você tem que mastigar bem para envolver em salivas, para depois ir para o seu estômago. Se você engole depressa ou aquela coisa, estou num almoço em casa ou no almoço de negócios e eu como alguma coisa, alguém me pergunta, eu não vou falar com boca cheia, eu engulo. Daí você perdeu a chance de a sua saliva envolver os seus alimentos e começar a quebrar. Eu não quebro alimentos, o que acontece? Vai alimentos mais difíceis para ser quebrado no nosso estômago e aí o que acontece? Menos nutrientes para você. As pessoas vão envelhecendo, elas vão tendo menos essas enzimas digestivas, vai diminuindo a quantidade. Por isso que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade de fazer músculo, porque elas não quebram alimento, elas não quebram a carne, as proteínas, então elas não absorvem os aminoácidos, que são partes fundamentais para a construção de músculo, elas não fazem músculo. E aí os velhinhos ficam com menos quantidade de músculo. Então, mastigar é super importante. Quantas vezes? O suficiente. Nessa questão de absorver menos os aminoácidos e os velhinhos, por exemplo, ficam com mais dificuldade de ganhar músculo, de desenvolver músculo, pelo contrário, eles começam a perder, a creatina é um bom suplemento? Creatina sempre é um bom suplemento. Creatina não tem estudo nenhum que fale que é ruim, muito pelo contrário. Creatina, todos os estudos falam que ela é boa. Ela é boa para o corpo, para a produção de músculo e para o cérebro. Então, seria, se não tiver contraindicação nenhuma, creio que ninguém tenha contraindicação, seria ideal todo mundo consumir creatina. Creatina a gente encontra em carnes também, mas Mas aí diminui a capacidade de absorção? Exatamente, né? Então a creatina é bom de usar. Heloísa está dizendo assim, mesmo evitando comer perto da hora de dormir, sempre que exagero um pouco, sinto que meu sono piora. A alimentação pode influenciar nisso? Sim, comer na hora de dormir é a pior coisa do mundo. Lembre-se da natureza, cronobiologia. Eu acordo, pensa na natureza, como nós somos feitos. Saio da caverna e vou caçar, volto para a caverna à noite. À noite, escuro, minha pineal vai produzir melatonina. E o corpo sabe que à noite ele não vai comer, porque nós somos feitos assim, à noite eu não vou comer. Se à noite eu não vou comer, o que acontece? O nosso estômago trabalha menos, o nosso fígado trabalha menos, o nosso pâncreas trabalha menos. Então, isso, você falou que tem dificuldade de dormir, realmente dá dificuldade para dormir. Além de tudo isso, da dificuldade para dormir, que você obriga os seus órgãos que não estão preparados para isso a trabalharem, você também faz uma coisa bem ruim. Eles trabalham menos, vão utilizar menos energia e essa energia que você consumiu vai ser guardada como? Na forma de gordura. Come à noite, engorda. Então, pensa na natureza. A noite não foi feita para comermos, não comer até o pôr do sol ou logo que o sol vai embora. Vou comer às 10 da noite. Isso é ruim. Se você puder comer às 6, 7, quanto mais cedo você comer, melhor vai ser para a sua saúde, melhor vai ser para o seu sono. Lembre-se, o sono não é só eu acordar disposto. Quando você dorme, a sua pineal produz melatonina. Para que serve a melatonina? A melatonina é super importante. Deus fez uma coisa importante, um hormônio importante. Ela faz a limpeza dos radicais livres. Durante o dia eu faço exercício, eu como, eu trabalho, eu me estresso, eu produzo radicais livres que causam doenças, envelhecimentos e o câncer. E à noite, natureza perfeita, a melatonina vem e faz a limpeza dos radicais livres. Come de noite, dorme pior, menos melatonina e fique com radicais livres. Envelheça mais e tenha mais chance de doenças. Eita, nada disso. Vamos comer bem cedinho agora, hein? Mais cedo possível. Eu sempre gosto de jantar no máximo 6, 7. Cláudia, e quando sai pra jantar fora? Mas é esporádico, né, gente? Exatamente, também não pode deixar... Mas também é assim, viver, mas né? os meus horários, meus amigos já sabem. Quer me convidar pra jantar é 7h30, no máximo 8.
Depois disso eu não dou conta, porque eu durmo cedo. Imagine quando alguém me convida para jantar, que me conhecendo, como que é? Ninguém me se- convida, Ninguém ninguém te convida. me convida. Porque, eu vou chegar, e se ele falar alguma coisa, eu não vou falar na casa dos outros. Que tem glúten, isso aqui é açúcar, isso aqui... eu vou ficar falando, né? Na casa Não. da minha família eu falo, mas na casa dos outros não posso falar. Paula Soares diz assim, olá, quando eu era jovem comia de tudo e não sentia nada. Agora parece que qualquer exagero me deixa indisposta. O metabolismo realmente muda tanto com a idade? Tem como minimizar isso? Muda. A partir de 35, 40 anos, o que acontece? O nosso suco gástrico começa a piorar. Nós vamos perdendo a acidez do nosso estômago. Vai dar a ficar mais ácido? Não, perde a acidez, fica menos ácido, eu quebro menos alimento, eu tenho menos nutrientes, eu me sinto pior, porque se eu tiver menos nutrientes, eu vou sentir pior, não vou ter energia e tudo. Então, existem coisas que a partir dos 35, 40 anos a gente pode usar para melhorar as nossas enzimas digestivas. Tipo? Betaína, abacaxi, mamão. Então é bom você consultar um médico para ele te ajudar e talvez fazer as suas enzimas digestivas, melhorar as enzimas digestivas. A Pamela Barros pergunta se existe alguma forma de preparar o organismo para esses períodos que a gente costuma comer mais, para minimizar os efeitos no corpo. Sim, Pamela, é o seguinte, você vai comer coisas que não devem ser comidas, talvez beber. Então, como que eu vou preparar? Ou quem vai fazer essa limpeza desse período que você vai comer mais? Quem é? É o fígado. Então, eu tenho que deixar o meu fígado o melhor possível. Eu vou entrar num tempo de comer coisas não erradas, comer a mais, comer carboidratos, comer fast food, junk food, essas comidas, comidas que são preparadas, embaladas. Então, o que eu faço? Eu posso fazer uns dias antes ou uma semana antes, ou a limpeza do meu fígado, para o meu fígado trabalhar mais e fazer o detox. O detox, a desintoxicação desse período ruim seu. Então você toma mais água num período que você faz antes, uns dias antes, final de semana antes, tome mais água, só coma coisas mais naturais, se puder ser coisas orgânicas é melhor, folhas, e o mais natural possível. Isso vai ajudar o seu fígado a limpar o seu fígado para ele ter força e energia para esse período ruim seu. Ruim, modo de dizer, esse período que mais sobrecarga da sua vida, ele consiga trabalhar e limpar tudo isso aí. Perfeito. Dr. Cláudio Muti, marca uma consulta, tá? Pelo WhatsApp 11 9, não é esse não, é esse. 11 9 4008 0272, 11 9 4008 0272, ou DR Cláudio Muti, com 2 T's, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, tem o canal dele no YouTube. Exatamente. Uma pergunta. Todas. Você já comeu um X-Bacon? Lógico que eu comi. Mas isso quando você tinha... muito tempo atrás. idade. Não, muito tempo atrás. Mas eu já comi. Você já comeu um milkshake? Tomou um milkshake? Já, até milkshake daquela rede Famosa? famosa lá, já tomei. Já comeu um Big Mac? Há muito tempo, isso faz muito tempo, muito tempo. Há quanto tempo você se cuida e faz uma alimentação perfeitinha? Sei lá, uns 20 anos. Então ainda tem chance pra gente, né? Temos 20 anos pela frente. Toda hora é hora de começar. Qual a melhor hora para começar? Agora. Você começa agora, você se limpa, você fica bem. Fechado. Doutor, Claudinha, amo te receber, seja eu sempre também muito amo bem-vindo. vir aqui. Aproveita seu restinho de feriado, hein? Obrigado. Obrigada. Agora vem aqui comigo. Nesse calorão, você sabe que até um mormaço faz com que o melasma fique acentuado, né? E aí, você que tem melasma sofre. Tem uma dica bem legal, dica do especialista sobre melasma, e você confere já.
Olá, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o melasma. O melasma é uma condição que desencadeia manchas amarronzadas que podem ocorrer no rosto, no pescoço e também nos braços. Os pacientes muitas vezes procuram apenas se proteger onde ocorrem as manchas. Então, se o paciente tem mancha no rosto, ele costuma procurar passar protetor solar no rosto. Agora, se você vai à praia, protege apenas o rosto e toma sol no corpo para se bronzear, o melasma acaba piorando bastante, porque a radiação que o corpo recebe vai piorar o seu melasma no rosto. Então é muito importante se proteger o corpo inteiro, aplicando protetor solar a cada 2 horas, caso você esteja se expondo agora no verão. Outra dica importante, o bronzeamento artificial, tenho vários pacientes fazendo esse tipo de tratamento no momento, ele piora muito o melasma, além de aumentar o risco de câncer de pele. Então, minha dica é, não faça o bronzeamento artificial. Qualquer mancha diferente ou lesão que ocorrer na sua pele, procure o dermatologista. Olha lá que joia. Você pega essa dica, não esqueça, gente, protetor solar sempre. Passa aguinha fria, água termal. Às vezes até colocar um gelinho de leve no rosto, sabe? Mantenha o seu rosto fresquinho. Isso é importante, muito importante. Cuide de você com amor. Você é o bem mais precioso da sua existência, né? Aqui no Vida Melhor a gente não para de aprender. Aliás, na vida, a gente só para de aprender quando para de viver. E como estamos vivendo, vamos aprender cada vez mais. Bora continuar. Gente, eu tô aqui com essa querida Rita Vlout para aprender a fazer a flor. Eu digo que essa é a flor coringa, que a gente vai usar em tudo. É isso mesmo. O tempo todo. O tempo todo. Né? Você colocou na bolsa de palha? Coloquei na bolsinha de palha, para poder customizar. Às vezes você tem uma bolsinha lá que não tá muito legal, aí você bota o enfeitinho, olha como é que muda. Muito tá demais. Dá pra colocar na sua roupa, na jaqueta, Exatamente. na camisa, na calça jeans, no chinelo. Sim, fica um charme, bastante. né? Laço de fita. Tá usando muito. Assim, você bota aqueles, aquelas piranhazinhas, aquela tic-tac mesmo. tic-tac. Tá usando demais. Maravilha. Muito e a gente fácil. vai aprender a fazer, tá? Vamos lá. Crochetando com Isso Rita aí. Vlout. Vamos Olha, lá. eu vou usar sobras de linhas bem coloridas e nós vamos começar a fazer. Eu vou fazer aqui, olha, lacei o meu fio, vou fazer 5 correntinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Eu dou 2 voltinhas e venho aqui na primeira. Vou fazer o quê? Ó, um ponto alto duplo. E agora eu já fiz uma argolinha, tá vendo? Ó, então faço 1, 2, 3 e 4. Laço 2 vezes, venho aqui nessas 2 primeiras alcinhas, puxo e fecho e vou fazendo as minhas alcinhas. É muito fácil, porque olha, o que eu vou fazer? Ao todo são 10 alcinhas, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alcinhas. Elas ficam assim, tá vendo que aqui embaixo ela fica mais reta e em cima ela fica mais altinha, mais altinha, né? O que eu vou fazer aqui? Voltinha. Isso, uma voltinha mesmo, olha. Agora eu vou virar aqui, vou fazer dentro de cada alça, dessa parte mais larguinha, eu vou fazer, olha, um ponto baixo, uma correntinha, vou laçar, vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente faço uma correntinha e um ponto baixo. Isso eu vou fazer em todas as alcinhas, ó. Um ponto baixo, uma correntinha, 6 pontos altos. Eu vou fazer para encher, porque isso daqui vai formar a minha flor, são como se fossem pétalas, tá? Então eu vou fazer, aqui são 10 alcinhas, eu vou fazer 8 alças, vou deixar 2. Olha aqui, já tem uma mais adiantadinha aqui. Pronto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobraram 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linhazinha verde e agora eu vou fazer a folhinha. Olha só, já sai a folhinha, ó.
Então, eu venho aqui, coloco a minha linha verde e já vou prendendo o fio e vou fazer a mesma coisa, com apenas uma diferença, ó. Lacei e faço um ponto baixo, uma correntinha, vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, ó, e 3, fiz 3. Agora eu vou fazer um picôzinho, ó, 1, 2, 3 correntinhas, faço um picôzinho. E volto fazendo 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Uma correntinha e um ponto baixo. Isso daqui eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vão ficar o quê? 8 pétalas e 2 alcinhas. Olha aqui, eu tenho ela aqui pronta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas. 2 folhinhas com o picôzinho, a mesma coisa. E deixei um fio maior. Por quê? Porque está pronta a minha florzinha. Eu vou só enrolar aqui, ó. Enrolar, ó. Eu posso enrolar assim, ó, e já tá pronto aqui com a folhinha. Agora eu pego uma agulha de tapeceiro. Venho aqui, olha. E vou o quê? Fechar a minha... Vou prender para ela não precisar ficar soltando, olha. Então, aqui eu venho e dou uns pontinhos. Se você quiser, já pode dar os pontinhos aqui, só para poder ela não soltar, ó. Eu vou pregando aqui, fazendo pontinhos aleatórios. Ó, já prendi. Com isso daqui, eu vou lá e prendo na bolsa, prendo no chinelo, ou então tá assim mesmo. Quer fazer um agrado? Isso daqui você pode colar no bico de pato e coloca numa embalagem. Às vezes você quer dar para sua cliente alguma coisa, tá pronta a florzinha. Olha como é fácil. Fácil, né? Fácil, rápido, econômico, você usa fios que você tem em casa e tem uma versatilidade enorme. E você mudando de cor, a pessoa já pensa que é outra florzinha. É, vai fazendo várias e você faz uma graça aí. Uma gracinha, faz um agrado. É. Rita Vlout, gente, ela é demais. E você entra lá no Face, no Insta, Bazar_Hits com 2 T's. Bazar_Hits com 2 T's. E Rita Vlout. Você trouxe outros modelos para ensinar ou era esse? Era esse mesmo. Se quiser, eu posso até ensinar a folhinha, aquela folhinha verde. Não, a gente acho que tá no tempo certinho, né? Eu perguntei porque eu falei, será que eu cortei a Ritinha? Não, tá certo. Então tá bom. Tá? O WhatsApp dela, mas você volta para ensinar a flor? Sim, volto. Pra ensinar tudo que você quiser, porque aqui a casa é Imagina, obrigada, meu amor, obrigada. Ela tá no WhatsApp 11998233800. 11998233800. Ou o site bazarhits com 2ts.com.br. Amo que você vem e volte sempre, muito viu? Bom estar aqui com você. Obrigada. Agora vem cá, se você tá gostando do programa, me conta. Outra coisa, deixa seu pedido de beijo, que amanhã o programa está ao vivaço para todo o Brasil e eu quero mandar os beijos que eu tô prometendo, mas amanhã eu mando, tá bom? Combinado? Vai lá no Cláudia Tenório Oficial, tô te esperando. Eu sei que essa época do ano, o carnaval, é uma época em que muita gente se diverte, mas muita gente se entristece também. E eu fico pensando nas mães que estão talvez apavoradas, com os filhos que saíram à noite e ainda não chegaram. Ou que chegaram, entraram no quarto porque não estavam em condição de conversar e lá estão. Com os maridos também, alguns com problemas sérios, com álcool, outros com outro tipo de droga ilícita. A gente sabe que essa é uma época em que a gente precisa fincar o joelho no chão e clamar a Deus sobre todas as coisas. Pedir proteção a Deus. Pedir proteção a Deus antes que eles saiam, pedir proteção a Deus quando eles voltam, porque muitas vezes voltam agressivos, voltam diferentes. E pedir sabedoria. Sabe que a Bíblia fala que
sempre que a gente pede sabedoria a Deus, que é o dono de toda a sabedoria, Ele dá livremente a todos que pedem. Peça por sabedoria. Sabedoria para agir. Lembrando que nada muda se você não mudar. Se a situação hoje está difícil, se está doendo, se você não sabe o que fazer, porque quando você está no meio de uma tempestade como essa, você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar. Será que eu falo? Será que eu não falo? Se eu falar, ele está agressivo, ele vai vir com mais pedras à mão. Você coloca o joelho no chão, fecha a boca, pede para Deus falar com você no seu coração. Pede a Deus para Ele te dar a sabedoria, o discernimento do que deve ser feito. Muitas vezes a gente sai rezando o tempo inteiro, mas esquece do silêncio para ouvir a voz de Deus. E Deus fala quando a gente cala. Deus fala quando a gente silencia. E muitas vezes a gente até acha que Deus falou, mas não pediu a confirmação. Sabe que a Bíblia também fala que a gente sente o Espírito Santo testificando no nosso próprio espírito. Ou seja, a gente vai sentir no nosso íntimo, no nosso coração, qual é a atitude que a gente deve tomar ou não. Seja tardia ao falar, minha amiga. Espere. Espere a confirmação de Deus. Quando a gente vive com um grande desafio, e eu digo isso nessa época do ano, especialmente pensando nos dependentes químicos, a gente tem que fazer diferente. A mãe que sempre falou muito, fale menos. A mãe que nunca falou, comece a falar. Nada muda se você não mudar. A gente falou bastante essa frase ontem, a gente fala toda segunda-feira aqui com os nossos grupos de amor exigente, e é fato. Faça mudanças. Peça para que Deus deixe clara na sua mente qual tipo de mudança você deve fazer. Tá bom? E não esqueça, hoje a palavra do dia que a gente trouxe está em Romanos 12:14, diz: abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não maldiçoeis. Cuidado com aquilo que você fala também. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Encha o seu coração de amor a Deus, de gratidão por esse amor dele por você, para exalar amor pelas pessoas que estão à sua volta. A Bíblia fala que a gente deve amar até os nossos inimigos. Ame. E não esqueça de se amar em primeiro lugar, né? Primeiro a Deus, depois a você. Para na mesma medida você conseguir amar ao próximo, tá bom? Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Uma ótima tarde, força, fé e alegria. E a gente volta amanhã ao vivo para todo o Brasil com mais Vida Melhor. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Segura nessa mão poderosa e vai. Ela te sustentará. Com certeza. Não temas, segue adiante e não olhes para